Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de Present Perfect Continuous, ou seja, presente perfeito contínuo. Como vocês já devem imaginar, nós vamos falar de verbos, tá? É mais um tempo verbal composto que a língua inglesa possui na formação ou na expressão de ideias, de ações que um sujeito pratica, que um sujeito realiza, considerando tanto o status quanto o tempo. Hoje nós vamos fazer uma introdução e nas próximas aulas vamos aprofundar um pouco nas estruturas, nos usos e etc. Bom, nosso roteiro primeiro, uma overview, que é uma visão geral desse assunto, para dar uma introdução e uma apresentação inicial para vocês. Formation, como que o presente perfeito contínuo é formado. Uses, quando que ele deve ser usado, em quais situações. For and since, que são duas palavras muito importantes utilizadas nos tempos perfeitos em inglês. For significa por, quando nós pensamos nesse contexto, e since significa desde, tá? Os dois são utilizados para fazer referência temporal, tá? Para transmitir ou expressar uma noção de tempo. For é quando você quer destacar o período e since quando você quer destacar a duração de algo. Tá? E por fim eu mostro para vocês um exercício. Aqui eu tenho uma imagem que representa um pouquinho do que é, qual é a ideia do presente perfeito contínuo. Nós já estudamos presente perfeito. Hoje, presente perfeito contínuo. O próprio nome já dá algumas ideias para vocês. É um tempo verbal que indica uma ação que continua, que tem um progresso. Então, quando nós falamos de presente perfeito, nós estamos citando uma ação que começou lá no passado, que avança no presente e tem uma expectativa dela continuar acontecendo no futuro, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo. Então, vamos lá para nós começarmos. The Present Perfect Continuous também é chamado, em alguns contextos, de Present Perfect Progressive. Alguns livros, alguns professores usam o termo continuous, outros usam progressive. Os dois significam a mesma coisa, ação que está em andamento. It's a verbal tense which express continuous actions from the past until the present. Então, esse tempo verbal ele é usado para expressar ações contínuas, ações em progresso, ações em andamento, do passado até o momento presente. E, como eu mostrei no desenho anterior, possibilidade de alcançar um futuro. Tá? Depois, it indicates unfinished, indica ações não finalizadas ou que ainda não foram concluídas, ou recently concluded, ou que foram concluídas recentemente. Então, nós podemos perceber esse uso desse tempo verbal nessas circunstâncias. Olha a frase, por exemplo, We've been waiting here for 20 minutes. Nós estamos esperando aqui por 20 minutos. Ou seja, é uma ação que começou no passado, 20 minutos atrás. Até agora, ela é uma realidade, nós ainda estamos esperando. E existe uma perspectiva de que essas pessoas continuem esperando, porque o ônibus ainda não chegou. Então, percebam que nesses casos, nós temos essa representação de uma ação que perpassa por diferentes tempos. Passado, presente e um possível impacto no futuro. Tá? É interessante quando a gente estuda verbo em inglês, porque muitas vezes, quando eu trago ele para o português, que é um processo natural quando você está estudando uma língua estrangeira, é você comparar com a nossa língua materna, é você tentar encontrar um equivalente. Né? Ah, isso em inglês é isso em português. E quando nós falamos de verbo, nem sempre isso dá certo. Porque na língua inglesa nós temos diferentes tempos verbais para serem utilizados de acordo com o uso. Qual ideia eu quero expressar e é assim que eu escolho qual tempo verbal eu devo utilizar. Tá? Então, é importante que vocês entendam e que vocês observem esses diferentes usos, tá bom? Aqui, além de tentar fazer uma equivalência ou uma comparação com a língua portuguesa. Então, continuando a nossa visão geral.
In this verbal tense, nesse tempo verbal, the focus is the duration of the action. Então, o foco é a duração da ação, que essa ação tem um progresso, tem uma continuidade. Which began in the past and continues into the present. Então, é uma ação que começou no passado e tem uma duração que continua a afetar o presente e possivelmente o futuro. He has been studying grammar for an hour. Ele está estudando gramática por 1 hora. Quer dizer, há 1 hora atrás, que é o passado, ele começou a estudar. Até agora, ele está estudando e existe uma possibilidade da gramática continuar fazendo parte dos estudos desse sujeito. Então, é nesse sentido que nós vamos utilizar o presente perfeito contínuo. Vocês já devem ter percebido que nós temos uma construção composta. Ele é formado por 3 verbos. Justamente por isso que ele tem presente perfeito contínuo. Nós temos 3 verbos para expressar essas 3 informações compostas nesse título. The present perfect continuous is a compound tense. É um tempo verbal composto, né? O que quer dizer composto? Que ele é formado por mais de um verbo, diferente dos tempos simples, como a gente já viu nas aulas de língua inglesa. It consists, quer dizer, ele consiste, ele é formado por 3 verbos, 3 verbs. 2 auxiliary verbs and 1 main verb. 2 verbos auxiliares mais um verbo principal. O main verb, que é o verbo principal, é o verbo da ação. O que esse sujeito faz? Enquanto que os outros 2 verbos auxiliares ajudam a complementar essa ideia transmitida pelo presente perfeito contínuo. A estrutura, portanto, ela segue o seguinte. Primeiro verbo auxiliar é o verbo have. Lembrando que o verbo have significa ter em português, tá? Isoladamente é o verbo ter. Ele pode ser usado tanto como verbo principal numa frase para expressar posse, ou ele é usado como verbo auxiliar para construir os tempos perfeitos. Toda vez que em inglês fala de perfeito, tem o verbo ter em inglês. Esse verbo é sempre conjugado no presente. Por que no presente? Porque o tempo verbal que nós estamos tratando é o presente perfeito contínuo. Então, as 2 possibilidades desse verbo conjugado no presente são has, para as terceiras pessoas do singular, e have, para todas as outras pessoas. O segundo verbo auxiliar é invariável. É o verbo to be no passado particípio, que vai ser escrito em inglês como been. Isso aqui é invariável, ele é sempre o mesmo, conjugado da mesma forma, para todas as pessoas. É esse been que representa o aspecto perfeito do nosso título. E o verbo principal, que também é invariável, vai ser conjugado no present participle, que é o nosso gerúndio em português, que em inglês é representado pelo sufixo ing. Toda vez, algumas dicas para vocês para ajudar nessa informação, tá? Nessa absorção desse conhecimento. Toda vez em inglês que nós falamos de tempos perfeitos, tem que ter have. Toda vez que nós falamos de tempos contínuos, tem que ter ing. Se nós estamos falando de um tempo verbal que mistura as 2 coisas, que é o caso do perfeito contínuo, nós precisamos dos 2 elementos, tá bom? Então, para a gente visualizar, verbo auxiliar primeiro, has ou have, been, que é o verbo to be no particípio, e o verbo principal com o ing. São esses 3 elementos que formam o presente perfeito contínuo. Existem as formas contraídas. Como vocês sabem, o inglês utiliza muito a construção contraída, ou seja, quando você diminui aquela expectativa frasal, né? Ao invés de você escrever 3 palavras separadas, você escreve 2. Ao invés de você escrever 2 palavras para representar uma negação, você escreve uma só. Então, as contrações, por exemplo, do verbo auxiliar ter, do verbo have ou has em inglês são I have been, I've been. He has been, he's been. We have been, we've been. Então, a gente junta o apóstrofo e o sufixo, ou a terminação, a parte final da palavra, com o pronome para fazer as contrações. As músicas usam muito isso aqui. E aí você deve ter percebido que a contração da terceira pessoa, do has, é a mesma contração do is, né, do verbo to be. Ele é bonito. He's handsome.
Tá? Ele tem uma casa. His a house. Então, eu posso usar essas contrações para representar tanto o verbo to be na terceira pessoa quanto o verbo to have na terceira pessoa. E aí, para eu diferenciar se esse apóstrofo S é o is ou has, eu tenho que analisar o contexto. Tá? Perceber se ele está fazendo uma composição simples ou se ele está fazendo uma composição perfeita. Quando que nós vamos usar esse presente perfeito contínuo, esse tempo verbal que nós estamos abordando agora? Primeiro, são poucas situações, tá? Então, primeiro, nós vamos usar to talk about action that started in the past and is continuing now. Então, vamos usar o presente perfeito para falar de ações que começaram no passado e estão continuando agora. Por exemplo, she has been working as a secretary here. Ela tem estado trabalhando. Isso seria a tradução ao pé da letra. Aquilo que eu falei para vocês da diferença entre você ver uma coisa em inglês e querer colocar essa mesma estrutura na língua portuguesa. Nós não falamos assim em português. Você não diz ela tem estado trabalhando. Você diz ela trabalha ou ela está trabalhando como secretária aqui. Então, é importante, de novo, que vocês entendam o uso em inglês. É uma ação que começou no passado e tem um impacto no momento presente ou no momento atual, possibilidade de futuro. Diferente do português, que você pode usar o próprio presente simples para representar essa ação, porque é algo do momento atual. He has been losing weight. Ele está perdendo peso. Então, são ações que começaram em um tempo atrás, num tempo passado, e até o momento continuam. Ele continua perdendo peso. Ela continua trabalhando como secretária. Tá? Outro uso é to talk about action that started in the past and stopped recently, which is usually has a result now. Ações que começaram no passado, sempre que a gente fala de perfeito, presente perfeito, simples, contínuo, nós vamos falar de uma ação que começou no passado e que impacta o presente. Além disso, essa ação foi interrompida recentemente, ela parou, ela acabou recentemente, mas a sua conclusão tem um impacto ou um resultado no momento atual. Por exemplo, I'm tired because I've been running. Eu estou cansado ou cansada. Isso é o momento atual. Por que eu estou cansada? Porque eu estava correndo. Então, essa ação aqui é o presente perfeito contínuo. Em um momento passado, eu pratiquei essa ação e essa ação teve uma duração até o momento presente, quando ela se encerrou. E o resultado dessa ação gerou um impacto no meu momento atual. Eu estou cansada porque eu estava correndo. Outro exemplo. Why is the grass wet? Por que a grama está molhada? Has it been raining? Na pergunta, estava chovendo? Então, essa ação que começou no passado e teve uma duração, estava chovendo, quer dizer, a chuva começou em um momento anterior e ela teve uma duração, ela resultou em uma consequência no momento atual. A grama ficou molhada devido à chuva que caiu, certo? No caso do presente perfeito, ou nos tempos perfeitos, não só o presente perfeito contínuo, e também mas também no presente perfeito simples, existem essas duas palavrinhas que são como coringa, são muito utilizadas nessas construções compostas ou construções perfeitas. A palavra for e a palavra since. For vai dar a ideia de duração, significa por. For também pode ser a preposição para, quando você quer indicar um propósito ou um objetivo de alguma coisa. E since significa desde, tá? Para falar do início, da origem, de um ponto inicial de alguma coisa. As duas palavras são referências temporais, dão ideia de tempo em contextos distintos. Então, no caso, for and since with present perfect continuous, usando essas duas palavras no presente perfeito contínuo, nós vamos ter as duas situações. O for é usado para falar sobre um período de tempo. Olha alguns exemplos. 3 hours, por 3 horas. 2 months, por 2 meses. 1 decade, por uma década. Então, são referências de tempo. Já o since é usado para falar de um ponto in the past, de um momento no passado e um momento que deu origem a alguma coisa. Por exemplo, 9 o'clock, desde as 9 horas.
January 1st, ou 1st of January, 1º de janeiro. Monday, segunda-feira, desde segunda-feira, desde o dia 1º de janeiro. Então, são exemplos em que nós podemos perceber o uso dessas duas palavras. Vejam em contexto, tá? Então, para demonstrar para vocês essa utilização. I have been studying for 3 hours. I have been watching TV since 7 p.m. No exemplo de cima, eu estou estudando por 3 horas. Então, tem 3 horas. Há 3 horas atrás, eu comecei a praticar essa ação. Eu estou assistindo TV desde as 7 da noite. Então, é um exemplo de quando essa ação começou a acontecer em um tempo específico do passado, tá? Lembrando, eu estou traduzindo como presente contínuo, simples, né? Mas a construção é no presente perfeito, tá? O have been. Por quê? Porque é uma ação que começou no passado e tem um impacto no tempo presente, com possibilidade de avanço para o futuro. Susan hasn't been feeling well for 2 weeks. A Susan não está se sentindo bem, ou ela não tem se sentido bem por 2 semanas. Há 2 semanas. Tá? Susan hasn't been visiting us since March. A Susan não nos visitou, ou não nos tem visitado desde março. Desde março é o tempo no passado em que essa ação começou a não ser realizada. É o ponto de origem que eu estou levando em consideração para representar que a visita não está acontecendo. Por 2 semanas é o período de quando essa pessoa não tem se sentido bem. He has been playing football for a long time. Ele está jogando, ou ele tem jogado futebol há muito tempo, tá? Então, de novo, por muito tempo. He has been living in Bangkok since he left school. Ele está morando ou vivendo em Bangkok desde que ele saiu da escola. Então, esse desde faz referência de quando ele começou a residir nesse local. Tá? E agora, para demonstrar para vocês um exercício, vamos analisar a parte da estrutura, considerando o contexto da frase. Tá? Então, essa questão que é da instituição Unital. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo verbal da frase. I have been looking for a tree. Eu estou olhando para uma árvore. Nesse caso, eu posso analisar o contexto, mas eu posso analisar principalmente os elementos da estrutura. Se eu tenho 3 verbos, have, um verbo auxiliar, been, segundo verbo auxiliar, looking, terceiro verbo, mas aí já é um verbo principal, com o ing no final, logicamente eu estou falando de presente perfeito contínuo, porque é uma composição formada pela junção desses 3 verbos, tá? Sempre que nós tivermos essa construção, presente perfeito. Se o verbo have tivesse no passado, se fosse had, eu tinha olhado, ou eu estava olhando, né? Eu tinha estado olhando, fazendo a tradução literal, aí eu teria o passado perfeito contínuo, tá? Então, o que demonstra o tempo é justamente o meu primeiro verbo auxiliar. O been demonstra o aspecto perfeito, que é o verbo no particípio. E o ing demonstra o progresso da ação ou a sua continuidade. Outra questão, agora da FUVEST. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. The book for a couple of hours now. Eu, o livro, por um par de horas, por um tempo, por 2 horas agora. Tá? Então, nesse caso, eu tenho que procurar uma estrutura, uma combinação que demonstre essa ação de ler o livro que começou no passado e continua. Há 2 horas atrás eu comecei a ler e agora, que é now, eu continuo lendo. Então, eu vou ter letra C, have, porque o meu sujeito é a primeira pessoa. Lembrando que nas terceiras pessoas, esse primeiro verbo é o has, tá? O been, que é o mesmo para todas as pessoas, e o verbo principal no gerúndio, que em inglês é manifestado pelo ing. Quando vocês virem present
participle é fazendo justamente referência a esse presente particípio, que em português equivale ao nosso gerúndio, a ação em andamento. Past participle, que é o passado particípio, aí sim representa a ação concluída ou a ação finalizada. Tá? Pessoal, nessa aula de hoje nós tratamos de Present Perfect Continuous, que é um tempo verbal composto. Até a próxima e bye bye!